Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Oh, Jesus da glória. Bom dia, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Bom dia, gente. Como que vocês estão? Vamos estar orando, né? Falando hoje do livro de Salmos. Vai ser uma bênção. Deus é maravilhoso, né? Pai, nós te glorificamos nessa manhã, Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos todo o teu louvor, Pai. Nós glorificamos a Ti, Deus, por mais um dia de pé, por mais um dia, Deus, respirando. Isso é Teu presente, Pai. Está lá no livro de Gênesis que o Senhor deu esse presente a Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Obrigada, Jesus, por estar respirando. Obrigada, Jesus, por mais um dia de pé. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de falar do Evangelho, de falar da Tua palavra. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero Te exaltar nessa manhã, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar todo o louvor, toda a glória que é devida. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. O Teu amor é digno de ser louvado, o Teu amor é digno de ser honrado. Ah, Pai, como eu Te amo. Como eu Te louvo nessa manhã, Deus. Como eu Te glorifico nessa manhã. Desde já, Deus, eu quero Te agradecer pela vida. Desde já, Deus, eu quero Te agradecer pelo fôlego de vida. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor nos sustentando. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor nos guardando, nos orientando, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor. Eu quero Te dizer, Pai, fique à vontade neste dia aqui. Fique à vontade, Deus, nesse ambiente. Fique à vontade para fazer aquilo que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor quiser libertar, liberte. Se o Senhor quiser salvar, salve. Fique à vontade, Deus, no meio deste ambiente, no meio dessa live. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero Te pedir, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, gera, Deus, um coração puro, um coração reto, um coração, Deus, temente a Ti cada dia mais, na Tua presença, um coração que Te louva, um coração que Te glorifica, um coração que bendiz o Teu nome, um coração, Pai, que Te rende todo louvor, toda a glória que é devido. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te pedir, Deus, nessa manhã, aonde tiver, Deus, alguém acamado nos hospitais, na UTI, na CTI, visita, Senhor. Faça na vida dele, faça na vida dela, como Tu fez na minha vida há mais de 5 anos atrás.
quando a medicina tinha falado que já não tinha mais jeito, quando o médico disse que já era o fim. Mas o Senhor foi Deus, Pai, que mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E eis-me aqui, Deus, para testemunhar essa grande graça, essa grande misericórdia que foi concedida na minha vida. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver alguém agora na UTI, na CTI, visita essa pessoa, visita este homem, visita essa mulher. Ó, Deus querido, Deus amado, eu também quero orar pelas crianças que está na incubadora, Deus, que está precisando de vida. E o Senhor é um Deus de vida, sopra vida nesta criança, sopra vida, Senhor, neste ventre desta mãe que não consegue ter o parto normal, que não consegue, Deus, ter um parto saudável. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é um Deus que conhece desde o íntimo, desde o oculto, desde o escondido do coração do ser humano. E o Senhor também é aquele Pai que está, Deus, contemplando cada ser, cada vida. Ah, Jesus, cada ser humano que está sendo gerado dentro da barriga do ventre de uma mulher. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia desta criança. Tem crianças, meu Deus, que está, Deus, desde os 6 meses na incubadora, desde os 7 meses, 8 meses na incubadora, Deus, precisando de vida, precisando de crescimento saudável, precisando do Senhor, Deus. Faça algo, Deus, na vida dessa criancinha. Esta é minha oração a Ti, Deus. Quantas mães agora que pode estar desesperada por causa das notícias do médico. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda essa criancinha, Deus, que se encontra debilitada, debilitado. Sopra o Teu fôlego de vida sobre ela. Sopra o Teu fôlego de vida sobre ela. Esta é minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, maravilhoso. Bom dia, Maria, paz do Senhor. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu te faço um clamor nessa manhã também, Deus, para aqueles que se encontram na prisão, por aqueles que muitas das vezes, Pai, foi por causa de maus caminhos que escolheram. E todos que estão lá, Deus, a maioria deles, Deus, foi por causa de escolher caminhos errados. E muitos deles também foi por escolher amizades erradas. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, aonde tiver um homem ou mulher que está preso agora, que crê em Teu nome, que crê em Jesus, que precisa de Ti na terra, eu peço, Senhor, lembra deste homem, lembra dessa mulher, Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Tu és um Deus que faz coisas imensuráveis, coisas que a gente nem imagina. O Senhor é um Deus que o Senhor é o único que pega um preso, um ex-fugitivo da polícia, um ex-ladrão, um ex-assassino e transforma e faz um homem de Deus para Te glorificar e Te exaltar. Oh, meu Deus, e para contar o Seu testemunho aonde ele for, aonde ela for. Deus, em nome de Jesus, aonde tiver um homem agora desesperançoso, desesperançosa na prisão, sustenta ele, sustenta ela. Dá a eles livramento de morte, Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te pedir também nessa manhã, Deus, por cada pessoa, Deus, que se encontra afastado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Ajuda ele a voltar, ajuda ela a voltar. Deus, eu não conheço vida de ninguém. Eu não sei vida de pessoas, da maioria das pessoas que me acompanham, Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero Te glorificar nessa manhã, Deus, com tudo que eu tenho. Oh, Pai querido, Pai amado, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu Te rendo todo louvor, toda glória que é devido a Ti, Deus, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia do nosso coração, tenha misericórdia da nossa mente. Deus, quantas pessoas agora também, Deus, sem nenhuma vontade, Deus, da vida, sem nenhuma perspectiva de vida, Deus, ajuda ele, ajuda ela. Oi, Rose.
Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar por tudo. Eu quero te glorificar por tudo, Deus. E não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Sustenta o teu povo, Deus. Sustenta os teus. Esta é minha oração a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá livramento, Deus. Dá livramento de morte. Dá livramento a este homem. Dá livramento a essa mulher. Ajuda ele, ajuda ela. Se tem alguém, Deus, que sem perspectiva nenhuma da vida, sopra o teu fôlego de vida sobre ele. Sopra o teu fôlego de vida sobre ele. Esta é minha oração a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Hoje eu quero falar do livro de Salmos, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu falo muito da palavra de Deus, sobre a volta de Jesus, né? Jesus está voltando. Falo muito sobre o que tem se levantado nos dias de hoje, né? Falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores. Ontem mesmo fiz uma live sobre isso. Gente, quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu falo da palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês, em nome de Jesus, hoje eu quero falar com vocês o seguinte: Salmos 140 hoje. Salmo 140. Quem me acompanha aqui também mais tempo sabe que eu falo muito sobre Davi. Quem era Davi, Ana? Davi era, segundo a palavra de Deus, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem guerreiro, né? Lutava na guerra. Davi era rei. Davi era um homem de destaque, né? Claro que antes não, né, gente? Antes ele veio de uma família muito... aonde ele cuidava de ovelhas, aonde ele ficava nos bastidores, aonde ele ficava mais escondido, né? Aonde ele ficava muitas das vezes sem ser visto, sem ser notado, né? Quem destacava mais eram seus irmãos, né? Que tudo indica ali, se você for estudar, era irmão só por parte de pai, né? E não por parte de mãe. Porque pela forma que ele era tratado, era tipo um filho bastardo, né? Um filho que não era do mesmo pai e da mesma mãe. Ele era de outra mãe, né? E também tudo indica por causa da sua fisionomia, né? A Bíblia fala que ele era mais magro, mais baixo, né? De pouca estatura, né? Que é baixo. E ele era ruivo, né? Só que ele era bonito, né? Aparentemente o seu rosto era mais bonito. E os seus irmãos eram mais fortes, eram maiores, eram mais altos, né? Tanto que quando Deus levanta o profeta Samuel para poder escolher, né? Ir lá para poder ungir, na verdade, que Deus já tinha escolhido, né? Para ungir um dos filhos de... que eu esqueci o nome agora, o nome do pai dele, né? Mas para ungir um dos irmãos dele ali, né? A Bíblia fala que não colocou Davi no meio deles. Tanto que Samuel falou assim: não tem mais filho seu, não? Não tem mais um filho seu? Não tem mais ninguém, não, que é filho teu, não? Ele falou: tem. Ah, sim, aí que foi lembrar de Davi, tenha. Aí nem falou Davi, falou o cuidador de ovelhas. Manda chamar ele. Aí mandou chamar Davi, né? Davi veio. E aí quando o Davi tá entrando dentro da casa, o Samuel aponta o dedo pra ele e fala assim: é este aí. Deus fala com Samuel: é este aí que eu escolhi, é esse aí que é o segundo meu coração. Então, gente, foi algo assim improvável mesmo. Davi foi chamado, o profeta Samuel ali unge ele, mas ele fica um tempão ainda sem ser notado, né? Sem ser rei. Depois de um tempo passou. Levanta um gigante na época, né? Ali na terra deles, um gigante, gente. A Bíblia fala gigante, era um cara que era incircunciso, né? Um cara que não gostava de Deus, não adorava a Deus.
tanto que eles eram de um dos povos que adorava Baal, né? Então levanta um gigante, um homem que tinha uma estatura muito alta, muito forte, e fica ali ameaçando o povo, e a Bíblia fala que ele era muito forte, né? Tanto que não tinha um homem que queria lutar com ele, não tinha um homem. Mesmo que ele era forte, mesmo que ele era guerreiro, não tinha ninguém querendo lutar com o cara, porque o cara era muito forte, muito bom no que fazia, né? Ele era um guerreiro muito bom. Então a Bíblia fala que Davi, né, por ter um coração de Deus ali, falando assim, uai, mas o que esse incircunciso tá fazendo isso? Por que assim... Gente, quando a Bíblia fala em circunciso, é aquele que não tem a marca de Deus, porque antes o povo era marcado, né? Quem não tinha marca era chamado de incircunciso. Então quem era marcado era notado por Deus, mas quem não era marcado, né, não era notado por Deus. Daniel aí também, né, conosco. O Marco Ribeiro falou que é a primeira vez aqui, dando bom dia. Seja bem-vindo, viu, Marco? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ai, Deus, o Senhor é bom. Então vamos lá, gente. Aí Davi, né? Davi, ele era pequenininho, gente, mas ele tinha coragem. Quem aqui já percebeu isso? Às vezes dentro de sua casa, né? Aí, tipo assim, todo mundo ali tem uma maior estrutura de fisionomia, né? Aí ninguém é bravo, todo mundo é de boa, mas tem um pequenininho, né? Ou a pequenininha que sempre é os mais bravos, é os mais corajosos, é os mais que se destacam. Por quê? Porque eles são atrevidos, tipo, pra frente, né? É umas pessoas assim que muitas das vezes falam assim, ah, só não tem tamanho, né? Desse jeito. Eu acho que deve que alguém já passou por isso aqui. Então, gente, Davi era tipo isso, era um cara que era pequenininho, né, de estatura, mas ele tinha coragem. Aí, né, ele fala que, mas só que ele já tinha sido ungido, viu, gente, né, como Deus tinha mandado. E aí ele fala, não, esse cara não pode fazer isso e tal, e tal, e tal. Claro que eu tô explicando aqui de uma maneira mais assim, pra vocês entenderem. E aí, gente, a Bíblia fala lá, né, que os irmãos de Davi começam a rir dele. Primeiro fica com raiva, falando, o que você tá fazendo aqui? Você não vai trazer os queijos, né, as comidas? Vai embora agora. Você não é aqui não, menino. Aí, beleza. Depois que tá falando lá, conversando com eles, né, aí fica bravo com ele também. Tá querendo se achar, tá querendo... tipo assim, né? Aí, Davi fala, vai conversar com o rei Saul, né? Que era o rei da época. Aí fala assim, por que você está assim? Por que você está todo com medo? Por que você está todo amedrontado por causa deste homem? Esse incircunciso. Ele nem falou homem, nem falou gigante, ele falou incircunciso. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia como que Deus era. O Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus que livra da morte, um Deus que livrou muitas vezes eles, né, das guerras, de ser morrido, né, há mais tempo. Por que o povo estava daquele jeito? Será que o povo tinha esquecido de Deus? E verdadeiramente o povo tinha esquecido de Deus, né? O Alisson tá aí, né, falando verdade de Jesus. Enfim. Aí, gente, continuando. Aí a Bíblia fala, né, que ele se levanta, ele é o único que se levanta, e falando que ia lutar contra o gigante. Ele é o único que se levanta, olha pra você ver. Um cara de estatura pequena, que a Bíblia fala, baixo, né, ruivo. A Bíblia fala que ele tinha uma boa aparência, né, então o rosto dele era bonito, mas ele era pequenininho. Aí o povo olhava pra ele assim, esse menino tá ficando doido. O que esse menino tá arrumando? O que esse menino tá arrumando, gente? Aí a Bíblia fala que Saul tenta, né, vestir ele as vestes dos guerreiros, né? E começa a colocar nele o escudo, começa a colocar nele a espada, tudo, gente, as roupas, né? Aí a Bíblia fala que as roupas dos guerreiros não cabiam em Davi, porque Davi era pequeno. Aí aquilo começa a incomodar Davi, começa a cair Davi no chão, ficar muito pesado, né? E ele fala, não vou usar isso não, tipo assim, deixa isso pra lá.
Aí mais o povo ficou duvidoso, falou assim, gente, aí o povo com certeza o povo que riu do Davi demais. A hora que Davi saiu de perto deles, falou assim, nossa, coitado, vai morrer. Coitadinho, vai morrer, porque do jeito que tá ali não vai dar certo não. Aí a Bíblia fala, né, que o Davi tinha uma coisa que era muito boa na época, né, que era bom de pontaria, que era, se fosse olhar hoje, né, gente, poderia ser um estilingue, né, mas a Bíblia fala que era, eu esqueci até o nome que fala, é uma funda, né, que lançava a pedra. Colocava o negócio lá e lançava a pedra, né? Então ele era muito bom de pontaria. Aí a Bíblia fala isso. E ele vai, né? Vai no rio. Junta ali 5 pedras, né? Nem precisou delas todas, mas ele junta, que ele não é bobo, né? Vai que o gigante não caía lá de primeira, mas a Bíblia fala que ele caiu, né? Com a primeira pedrada que acertou, né? Na fonte dele ali. Então, gente, tem um mistério ali de Deus também, com certeza, algo de Deus, né? Tem gente que fica inventando, Deus deu um tapa no cara. Não, gente, já é comprovado, né? Se você for estudar ali, Davi deve ter acertado num lugar muito frágil, né? Porque o nosso cérebro, né? A nossa cabeça, ela é muito frágil. Lembra quando a nossa mãe ficava falando assim, cuidado com a moleira do menino? Porque verdadeiramente tem partes na nossa cabeça que é muito frágil. Por isso que se alguém ganhar uma paulada, tem uns que morrem, né? Ou ganhar uma pedrada, morre. Igual o irmão lá, né? De Abel matou ele, né? O Caim matou o Abel com a pedrada. Então, gente, o ser humano, a cabeça dele é frágil. Aí, bom, voltando aqui para a palavra. A Bíblia fala que Davi vai enfrentar ele. E não quis as roupas reais, né? Que é o escudo, as proteção ali. Não quis nada, não quis que ninguém ia atrás dele, ajudasse ele. Ele falou, não, eu vou somente no nome do Senhor. Você acha que Davi foi sozinho? Tem gente pregando aí que Davi foi sozinho. Davi não foi sozinho, não. Davi estava com Deus e Deus estava com ele. Davi não estava sozinho. Davi estava corajoso, sim. Davi tinha coragem. Davi se tornou um homem guerreiro, sim. Mas só que Davi, ele tinha uma confiança em Deus que os outros não tinham. O Davi não tinha perdido essa confiança no Senhor. E a maioria dos guerreiros, ou todos, né, tinha perdido isso, porque tinha medo de enfrentar. Porque o cara que tinha se levantado, que é chamado na Bíblia de gigante, cortava a cabeça do povo, né? E ficava levantando lá, tipo como se fosse um serial killer mesmo. Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas é a verdade, gente. Só que ele tinha confiança em Deus. Davi colocou, né, sua confiança em Deus, igual o Alice ali também está falando. Aí, bom, ele lança essa funda nesse homem, né, desse gigante, bate na fonte dele, né, ele cai, morre. E ali Davi começa a ser respeitado. A partir daí que Davi começa a ser respeitado. Só que demorou um tempo ainda para Davi pegar a posição dele, que já era para ter feito há muito tempo. Davi já tinha sido para ser rei há muito tempo, só que Davi ficava... Não sei o que Davi arrumou ali, gente. Claro, também tem o tempo de Deus, né? Mas depois que ele mata esse gigante, né? A Bíblia fala que o rei Saul tinha prometido ao homem que matasse a filha dele, né? Então Davi casa com a filha do rei. Que foi uma das maiores bobagens que ele fez. Diante da Bíblia, foi a maior bobagem. Se você for estudar ali, foi uma das maiores bobagens casar com aquela mulher. Que eu esqueci até o nome dela agora. Que é muitos nomes, né, na Bíblia. Mas depois de um tempo você vai ver ali a mulher, né, deixando Davi sozinho, adorando estátua, adorando imagem, adorando outras coisas, né? E não o Deus de Davi, não... Enfim. É muita coisa. Depois o próprio sogro, né, que era o rei Saul, se levanta contra ele, quer matar ele. E Davi, a Bíblia fala, eu já preguei isso aqui, né, que pega um amor ali, uma coisa com o rei Saul, né, uma afeição, um carinho específico por Saul ali. E tanto que já era para Davi ser rei há muito tempo.
Mas aí Davi ficava ali com aquele negócio com Saul querendo matar ele. Aí tinha Jonathan, né? Que era muito amigo de Davi, que era o filho de Saul também. Que se não fosse Jonathan, Davi já tinha sido morto há muito tempo. Mas graças a Deus, Jonathan ajudava muito ele, né? Falava, ó, meu pai tá querendo te matar. Olha, o meu pai mandou a gente ir te matar. Olha pra você. E eu fico assim, gente, abismada. Que tem gente, muitas das vezes, claro que também que Deus estava cuidando de Davi, eu sei disso. Mas eu tô falando numa forma, também estrutura das pessoas humanas que estavam ao redor dele, que tinha muita coisa ali no meio. Tinha muita coisa ali no meio, que Davi já era para ter saído fora daquela família há muito tempo. Por mais que ele sabia que Jonathan gostava dele, né, amigo dele e tal, ele tinha que afastar, porque o pai não gostava. Por mais que ele foi, né, ali privilegiado, nossa, a filha do rei casou comigo, ok, gente. Só que ele tinha que acabar com aquele relacionamento, sabe por causa de quê? Porque tudo indicava que a mulher não tava nem aí com Davi. Tava nem aí com ele. Lê a história pra você ver. Depois vai mais profundo ali pra você ver. Lê a história como é que é bizarra. A história de Davi. Davi perdeu muito tempo com gente que não convinha, com gente que não tava nem com ele, que não gostava dele, que já tinha... Gente, não é gostar só de falar mal pelas costas, não. É de não gostar de falar mal presente mesmo. O cara era tão ruim, Saul era tão ruim e tão invejoso, né? Que ele não queria de jeito nenhum que Davi tomasse o lugar dele. Indo contra ali, né, a ordem que Deus já tinha dado. Que a Bíblia fala que ele fala assim, a Bíblia fala lá claramente que quando o espírito ruim, né, os espíritos malignos descia sobre Saul, Davi tocava a harpa, né? E através do som da harpa que Davi tocava, né, os espíritos ruins saíam. Mas você sabia que na Bíblia fala que aqueles espíritos ruins não foi por causa de Satanás, não? Foi Deus que mandou aqueles bichos lá visitar ele? Mandava descer sobre ele? Lê, tá lá. Da parte do Senhor. Os espíritos malignos não estavam sendo manifestados por causa de diabo, não. Estavam manifestando por causa de Deus. Que Deus falou assim... que era para permitir mesmo aquele mal na vida de Saul. Saul tinha que ter um choque de realidade para ver se cai na real. Sai dessa zona de conforto, Saul. Só que Saul não saía de jeito nenhum. Saul foi tão ruim, gente, que o final da sua vida, ele tira a sua própria vida. Ele fala com um dos oficiais dele: tira minha vida aqui, que eu não quero deixar esses homens tirar, não. Porque, tipo assim, ele não queria negar, né, que, tipo, não vou ser morto por um inimigo, não. Tira minha vida aqui, cara. Falando de jeito com um dos oficiais dele, tava ali junto com ele, o cara, não posso fazer isso não, não vai não. Aí ele sabe o que ele faz? Ele vai lá, coloca a espada diante dele, assim, na frente dele, e cai sobre ela. Tá na Bíblia. O cara tira a sua própria vida. O cara era ruim. Pra não demonstrar, como é que fala? Medo dos inimigos, para não demonstrar um monte de coisa ali, gente, que estava envolvido. Não é só porque ele tirou a vida porque ele quis tirar, não. Ele tirou a vida porque não queria que os outros tirassem a vida dele, que era um dos inimigos dele. O cara era ruim. Com certeza, ele já não tinha a presença de Deus mais, né? Saul já demonstrava isso há muito tempo, né? Só porque o bicho lá manifestava nele, né? Muito tempo, ele consultava a mulher, tipo uma feiticeira, né, lá. Consultava esse povo todo, não tava nem com Deus. Davi, o rei Saul, gente, toda hora eu fico falando Davi, porque eu tô em pregação sobre Davi. Mas o rei Saul, ele já tinha perdido a presença de Deus, ó, há muito tempo. Quem escolheu, né, pra ser rei ali foi o povo. O Saul não foi ali determinado só por Deus, não, gente. Claro que Deus permitiu ele ser rei, né? Que nada acontece se não for da permissão de Deus. Mas foi o povo que queria o rei Saul, né?
Mas o Davi foi específico por Deus. Deus mandou Samuel ir lá e ungir. Então vamos, gente, pra palavra, né? Tô aqui falando, conversando, é só pra vocês entenderem um pouquinho da história de Davi, tá bom? Da onde ele veio, né? Da onde ele tava, qual era o ambiente. Então vamos lá. Salmo 140, né? Aí o título é o seguinte, ó. O salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Olha o que Davi está falando aqui, ó. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. E todos nós sabemos que Davi era um homem guerreiro, era um homem que estava sempre em guerras. Só que Davi não saía para guerrear. Olha, eu sou o cara, eu sou bom demais no que eu faço, não. Ele orava também. Ele pedia a Deus ajuda. Olha, me livra do homem mau, me livra do homem violento. Davi sabia que também do lado dos inimigos tinha gente que sabia lutar muito bem, que às vezes sabia até lutar mais do que ele. Você tá achando que gente bom, gente com qualidades boas que eu falo, não é de natureza, viu? Do coração, eu falo de qualidades, né? Pessoas ali que nascem com certas qualidades muito mais peculiares do que pessoas de Deus. Davi estava falando isso. Me guarda, Senhor, do homem mau, me guarda, Senhor, do homem violento. Aí ele continua, ó. Os quais pensam o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Tinha gente que ia para a guerra porque era mal, gente, porque queria matar pessoas, né? E eu sempre falo, de verdade, eu sei que tem uma lei aí no Brasil, né, que o homem precisa prestar, né? Eu nem sei se pode ficar falando isso aqui, mas eu acho isso muito doidura, sabe, gente? A gente, assim, que já nasce com o pensamento, não, eu quero ir pra guerra, eu quero, tipo que quer sofrer. Eu tinha amigos assim, né, que falavam comigo assim, eu sonho em ser chamado pra lá. Alguns amigos meus, né, eles foram pra lá, mas alguns não aguentaram. Eu não vou ficar falando muito aprofundado aqui, gente, pra live não cair, viu? Jamais quero que venha alguma coisa aí por causa que eu tô falando essas coisas, né? Internet é assim, infelizmente. Aqui tem que medir o que fala. Mas eu creio que vocês estão entendendo. Então, gente, os meus amigos muitas vezes falavam assim, nossa, eu quero ir, aquela coisa, aquela ingenuidade, né, de adolescente. Alguns foi, não aguentou, né? Diz que chega lá, rapa a cabeça. É muita coisa que eles passam pra viver ali na guerra, pra passar pela prova, né, como diz. É muitas coisas. Já viu aqueles filmes, né, que eles preparam eles sofrem demais, gente. Misericórdia, se for daquele jeito mesmo, a gente nem sabe se é daquele jeito, se é pior. Mas é muita doideira. Voltando aqui pro assunto da palavra. Olha o verso 3, ó. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos teus lábios. Davi era tão profundo, né, gente? Isso também tá lá em Romanos, capítulo 3, 13. Que verdadeiramente, né, a língua ela tem o poder de matar e ela tem o poder também de dar vida. Só que tem gente na face da terra que a língua dele ou a língua dela, isso é específico para homens e mulheres, né? Não é só para homens. A Bíblia fala também que a língua de algumas pessoas são venenosas. Como é que é isso, Ana? Língua venenosa? Meu Deus, nós não é cobra, não, Ana. Só que a Bíblia fala que algumas línguas são sim. É a mesma coisa da cobra. Sabia disso? Não. Alguns podem estar sabendo, né? Mas alguns podem falar, não sei disso, não, viu? Tá assim na Bíblia. Que o poder está sobre a língua. O poder está sobre a língua, gente. De você falar coisas que matam ou de você falar coisas que dão vida. Tem gente que fala assim, não, você gosta de pregar demais, você é muito fanática nisso. Aí
eu te mando outra pergunta. Se eu não estivesse pregando a palavra, o que você queria que eu estivesse fazendo aqui? Falando coisas como? Do tipo? Qual temas? Se não fosse a palavra de Deus, o que você queria que eu fizesse então? Tem gente que é tão estranha, gente, que fica perguntando assim, pra que essa nojeira, essa falação de Bíblia? Eu já escutei isso, não é só aqui na internet não, até no meu convívio pessoal. Fala, Ana, você é chata demais, só vive falando disso. Uai, eu vivo pra isso. Eu tive oportunidade de vida pra isso. Eu estou viva por causa disso. Deus não me tirou daquela cama de hospital ali, da UTI, da CTI, desenganada pela medicina à toa não, gente. Aonde nem voz eu tinha. Não era pra mim estar nem falando aqui. Por isso que eu gosto de falar demais. Não é só porque eu sou mulher, que eu já tenho essa noção de mulher, né? Mulher fala demais. Mas não é só porque eu sou mulher, mas por causa que eu não tinha voz mais pra conversar. Eu fiquei muito tempo assim, debilitada da voz. Eu não conseguia mais louvar, eu não conseguia mais cantar, eu não conseguia mais fazer mais nada. Por quê? Porque eu passei por um processo de enfermidade. E quem conhece o meu testemunho sabe a história, que foi muito doído pra mim. Mas voltando aqui pra palavra, tem gente que não consegue ser ou ter palavras boas, só palavras que destroem, só palavras que envenenam as pessoas. Você já viu aquele tipo de gente que é igual o povo fala, não, chegou fulano? Porque tem gente que, se escutar qualquer tipo de conversa, ela pega aquela conversa que ela escutou e aumenta. Sai um fuxicão, uma conversão fiado, né? Igual o povo do interior fala. Vive no fuxico, na fofocaiada, na fuxicaiada, como diz o povo do interior, né? Eu sou do interior e sei muito bem como é que fala. Então, gente, o povo vivia, muitas das vezes, no meio desse povo, ambiente assim, a gente assim que escuta uma conversa normal. Aí pega essa conversa normal e inventa ela, inteira ela, fala coisa que a pessoa não falou, aumenta, sabe, acrescenta coisa que Deus não falou. É isso que acontece hoje no dia de hoje. Amém, Wallace, eu creio nisso. Não é só você que Deus usa para falar, mas Deus já usou muitas pessoas para falar isso. E Deus já tem se cumprido isso, né? Eu já morei em Belo Horizonte, eu já fiquei um tempo em Belo Horizonte e fui levado em muitos lugares para pregar a palavra, não só em igreja. Tem gente que acha que é só altar. Não, gente, eu amo pregar em casa de gente. Tanto que eu já fui em muitas casas, né? Já contei aqui meu testemunho, já morei em muitas casas. E cada casa que eu passei, né? Eu creio que eu fui uma voz de Deus ali, em certos lugares. Então, gente, isso é cumprimento, sim, Wallace, da parte de Deus, né? Ó, versículo 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Ah, não, aqui tem um negócio aqui fortíssimo, que tem gente que lê assim de primeira, passa desapercebido. Eu vou ler de novo, vou repetir de novo, ó. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Eu já expliquei a vocês aqui o que é ímpio, né? Ímpio é aquele que não crê em Deus, é aquele que não crê em Jesus, é aquele que não crê na palavra. Diante da Bíblia são chamados de ímpio. Se eu não tivesse me convertido, né, aceitado Jesus, aceitado a palavra de Deus, eu ia ser achada por Deus, chamada por Deus de ímpia. Todo homem e mulher de Deus é chamado de ímpio, tá bom? Quando não conhece Ele de verdade, quando não crê nele de verdade. Então, o Davi estava falando assim: guarda-me, ó Senhor, das mãos dos que não conhecem a Ti. Guarda-me, Senhor, daqueles que não crê em Ti. Aí ele continua: e guarda-me do homem violento. De novo, ó. Você acha que Davi não orava para ir para a guerra? Orava, falava com Deus. Os quais se propuseram
né, se dispôs desviar os meus passos. O povo estava tramando para matar Davi, né? Ou até mesmo desviar Davi das coisas de Deus. Versículo 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. E tem gente que não acredita nessa palavra, né? Tem gente que fala assim, esse povo crente só fica falando que tem gente armando laço. Armando laço. Que negócio de laço é esse? Ai, gente. Tá na Bíblia, gente, que o povo arma laços. O povo que não é de Deus, o povo que é ruim, o povo arma laços contra os céus, que é de Deus. Aí, versículo 6. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Tem gente que acha que Davi não orava. Davi orava, filho. Davi orava, filha. Davi não ficava indo pra guerra só porque era um guerreiro. Foi preparado ali, com certeza, também. Ele fez aulas ali, né? Lutou ali com pessoas que sabiam lutar. Estava aprendendo, não era só sobre isso, não. Davi também tinha Deus na vida. Por isso que a Bíblia fala que ele foi chamado segundo o coração de Deus, né? Continuando, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça do dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante do seu mau propósito, para que não se exalte. E Davi pedia assim, gente, a Deus ainda. Não deixa que esses homens que não acreditam em ti, esses homens que não te servem, acabar com nós não, Senhor. Porque senão eles vão exaltar o coração deles e vai ficar aí zombando de nós, zombando principalmente do Senhor. Davi fazia orações específicas, gente, para ir para a guerra. Continuando, quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Tipo, tampa mesmo, deixa eles ficar com esse mal aí diante de mim não, porque tá muito ruim, né? Tipo isso, né? Caia sobre eles brasa vivam, seja lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Isso aqui eu também grifei, gente. Eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo aqui, 11, do Salmo 140. Esse verso, né? Não fala versículo, Salmo, fala verso. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O que é o homem de má língua, Ana? O homem que fala mal, ou a mulher que fala mal dos outros. Esses são chamados de má língua. Esses povos são chamados por Deus de má língua. Que tem uma língua má, uma língua comparada até à víbora, né? A serpente, a língua da cobra. Por quê? Porque fala mal, fala coisa que destrói a vida de alguém. Tem gente que levanta fofocas aí, que destrói família, destrói lares, destrói amizades de anos. Gente, eu já passei por isso, de fofocaiada, e você perder amizade de anos. Isso é muito sério. E com certeza também, né, pode usar isso também aqui para falar, para dizer sobre isso também, né, o Alisson. Igual o Alisson deu um alerta aí também, né, pessoas que falam palavras torpes, né, palavras que não convêm, palavras de besteira, aiada, bobajada, de coisa feia, sabe? Nessas besteirinhas, gente, coisinha que a gente cai. Todo mundo, a Bíblia fala, né, que o homem que não cai no falar é perfeito. Esse varão é perfeito, tem que ser até arrebatado ou arrebatado. Tem gente que acha que a gente, só porque é crente, a gente não vai falar alguma coisa que não, que seja ali momentaneamente errado. O homem erra no falar, a Bíblia fala isso, né? Isso é bíblico.
O varão que não erra no falar, esse varão é perfeito. Porque a gente cai muitas das vezes no falar. E a Bíblia fala que a gente precisa refrear a nossa língua, né? Tipo, guardar a nossa língua, saber a hora de falar e saber também até mesmo a hora de calar. Tem gente que fala demais, né? As mulheres têm que tomar muito cuidado, porque isso que a gente é uma das peças mais difíceis de entender na face da terra, porque nós somos muito conversadas, né? A gente fala muito. E às vezes por falar muito, a gente erra no falar. Então, gente, a Bíblia tá falando, não terá firmeza na terra o homem de má língua. Tipo, o que é não terá firmeza na terra? Não vai ficar... Não vai conseguir nada na vida. Ter firmeza na terra é você ter uma estrutura, né? Não só de vida, que eu falo assim, Jesus, me ajuda aqui, Deus, me dá uma clareza, em nome de Jesus. Eu falo de firmeza, eu tô bonita, eu tô bem de saúde, não é só sobre isso, estrutura física. É estrutura em todas as áreas, seja espiritual, seja emocional, seja psicológica, né, emocionalmente falando, seja da profissão, seja lá no seu trabalho, né? Pessoas que vivem conversando mal, falando mal, seja dos outros, ou seja até mesmo de Deus, que aí tá o perigo também. Gente que se levanta contra Deus, gente que se levanta para falar mal de Deus, gente que se levanta para falar mal das coisas do Senhor. E quando você fala de alguém de Deus, você tá falando do próprio Deus. Me prova isso, Ana. Provo. Tá lá no livro de Atos que quando Saulo, que ainda não era Paulo, né, que o nome dele, enfim, não muda porque mudou de nome, não, gente. Só volta pro nome dele, da sua cultura ali. Então, gente, quando Paulo levanta contra o povo de Deus, a igreja de Deus, Jesus aparece para ele, né, com a grande luz, um resplendor de luz, e fala com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas que engraçado, Paulo não estava parecendo que estava perseguindo Jesus, né? Mas estava, porque estava perseguindo o povo de Jesus, o povo de Deus. Então, quando você persegue alguém de Deus, você está perseguindo o próprio Deus, que ele serve, ou que ela serve. Então é muito sério quando a gente se levanta para falar de um homem de Deus. Gente, eu vou falar bem verdade com vocês. Eu sei que tem crente que cai em pecado. Eu sei que crente tem vezes que cai até em escândalo, né? Homem de Deus, mulher de Deus, assim, que você fica espantado, né? Bem assim, meu Deus, que é isso? Mas você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado de se levantar contra essa pessoa. Porque, olha pra você ver, a Bíblia fala claramente lá que quando Deus levanta, acho que é Timóteo, né? Pra orar pra Paulo, ele fala assim, e ele tinha todo o índice de falar isso com Deus, ele tinha todos os objetivos, né? Adjetivos pra falar isso com Deus. Só que Deus dá uma resposta a ele muito séria. Aí ele fala assim com Deus assim: aquele homem que mata crente, tipo assim, gente, claro que eu tô indo mais fundo, né? Só pra vocês entenderem. Aquele homem que mandava bater em crente, aquele homem vai me matar lá, Senhor. Eu não vou orar pra aquele homem, não. Aí Deus fala com Timóteo o seguinte, é Timóteo mesmo, né, gente? Quem entende Bíblia mais aí pode estar me ajudando aí. Então fala assim com ele assim: não, aquele homem lá, Paulo, pra mim, isso aqui é Deus falando, tá? Isso aqui não é a Ana que tá falando, é Deus falando com Timóteo lá. Paulo, pra mim, ele é um vaso escolhido. Vai lá orar por ele, sim. Gente, como é que a gente contenda com Deus? Como é que a gente bate de frente com Deus? Como é que a gente fala que aquele homem não presta, que a mulher não presta? E tem hora que a gente se levanta pra falar isso. Aquele homem, que safado sem vergonha,
Que a mulher, cachorrona velha, tem gente que fala desse jeito. Só que Deus olha essa cachorrona velha mesmo, esse homem sem vergonha, safado sem vergonha, e olha para aquele cara ou para aquela mulher e fala: não, para mim eles são vasos escolhidos. Por que será que Deus faz isso? Porque Deus é Deus, gente. Ninguém contenda com Deus. Tá lá no... Eu não me recordo agora o livro, o versículo, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim: que não há nada contra o Senhor. Não há conselho, não há entendimento, não há nada, não há ciência, não há entendimento, não há nada contra o Senhor. Entende? Deus é perfeito em tudo o que Ele acha, que Ele pensa, o que Ele fala. É Ananias, né? Isso, é Ananias. Gente, eu falei Timóteo. Me perdoe, em nome de Jesus, que é muito nome pra guardar, né? Então, gente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toma muito cuidado quando você levanta para falar de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, Ana, mas ele está fazendo coisa errada. Filho, você não deveria estar se levantando. Filha, você não deveria estar se levantando para falar mal deles, e sim orar por eles. E sim, se você for para levantar uma causa justa, fale com o pastor deles. E não ficar com panelinhas, né? Panelinhas que eu falo, grupinhos de gente. Ó, fulano tá pecando. Ó, fulano tá fazendo coisa errada. Ó, fulano não tá com nada. Isso é coisa ruim. Isso você não vai ter firmeza em nada que for fazer na vida, ó. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Sim, aí orou, né? Pelas escamas cair dos olhos dele, né? Porque quando o Senhor Jesus aparece para ele ali, ele fica cego, né? A Bíblia fala que ele fica cego, né? Então foi algo muito marcante na vida de Paulo, né? Então vamos lá, gente, ó. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento. Tem outra coisa aqui também, gente, que eu vou falar. Vou ter que falar bem rasgado. Até que seja desterrado. O que é um homem violento, Ana? Já diz tudo, violento. E tem gente achando que é só pra homem, né? Tem mulher também violenta, filha. Tem mulher que só o Deus da casa dela, né? Igual o povo fala, só Jesus na casa. Tem mulher, gente, que hoje tem aí, né, a lei, graças a Deus, né? Que defende as mulheres. Mas algumas mulheres não precisa de lei pra defender elas. Tem mulher, meu filho, que é o cão chupando manga, sem brincadeira. Tem mulher que é maluca, gente, é doida mesmo, tô falando sério. Elas têm uma estrutura tão diferente. Tudo delas é a base do grito. Tudo delas é a base do querer brigar, do chuto, do murro, do jogar a panela, de jogar tudo que tiver na mão assim na pessoa. É verdade, eu tô falando sério com você. E a Bíblia fala que o homem violento, que quando a Bíblia fala homem, gente, tá falando por seres humanos. Tá falando só por homem específico, não. Tem gente que acha que a Bíblia fala muito de homem, né? Mas é estrutura humana, filho. É o homem que veio do pó e do pó voltará. O homem violento, até que seja desterrado. O mal perseguirá o homem violento. Essas pessoas que ficam desse jeito, independente seja homem, independente seja mulher, o mal persegue eles. Já viu que a confusão tá na vida dessas pessoas? Você já viu que... É verdade, viu, Alice? Essa parte tá lá no livro de Provérbios, né? Que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. É verdade, isso é bíblico. Então, gente, hoje em dia você vai ver homens e mulheres violentos e eles não conseguem sair de uma confusão. Por causa de que será? Porque a Bíblia está falando que o mal perseguirá. Quando mais violento, quanto mais violenta, mais o mal persegue.
mais a pessoa fica perturbada da vida, né? Ô, gente, em nome de Jesus, em nome, Senhor, do teu filho amado, ajuda essas pessoas a entender o que eu tô falando aqui. Tem coisas na nossa vida, gente, que a gente tem que resolver, colocar um fim. Porque se a gente não colocar um fim nessas coisas, essas coisas vão colocar um fim na gente. Como é que é isso, Ana? Me explica mais melhor para me entender. Tem certos ambientes, certos lugares, certas pessoas que você convive, que você tem que sair fora. Você tem que afastar, você tem que apagar número, bloquear. Muitas das vezes até bloquear, até mudar de número. Tem gente que tem que mudar de número. Porque o mal te persegue se você não sair fora de algumas coisas. Às vezes tem gente que é violento ou violenta, e eu vou falar isso aqui bem esclarecido, bem rasgado pra você entender. Não é só por causa da natureza dele ou dela, porque tem gente que tira isso dela ou tira isso dele. Tem gente que não é violento em certos lugares, em certos ambientes, ou não é violenta em certos ambientes, em certas pessoas, né, convívios, mas se torna violenta ou violenta quando está no ambiente errado. A Bíblia fala claramente, prova isso na Bíblia, né? Tá lá no... Eu esqueci o versículo agora, gente, mas fala, tem uma parte na Bíblia que fala assim, que as más amizades corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os bons costumes. Sério, Ana? Sim, isso é bíblico. E ali não é só pra relacionamento de amizade, né? Isso tá em tudo, gente. Até amoroso também. Tem gente que tá namorando com alguém que a pessoa tira dela o pior, extrai dela o pior. Ou vice-versa. Tem mulher que tá namorando com homem que o homem extrai dela o pior. Você vai ver quando é de Deus, quando aquele cara ou aquela mulher extrai de você o melhor que você tem, a sua melhor essência, o seu melhor perfume, o seu melhor cheiro suave de Cristo. Mas quando alguém te deixa perturbada, sai fora. Ana, como que é isso? Eu não tô te entendendo até agora. Vou explicar mais. Eu preciso ficar explicando umas coisas óbvias. Tem gente que fala assim, ah não, eu com meu irmão, eu com meu pai, eu com a minha mãe, eu com a minha família, eu sou de boa, sou tranquila, sou tranquilo. Mas eu com meu namorado, eu viro no giraia. Eu com a minha namorada, parece que eu tô fora de mim. Por que será, bênção? Porque não é de Deus esse negócio. Prova aí disso. É o relacionamento que Davi tinha com a família de Saul. Davi não podia ser quem era. Davi não podia nem se destacar, né? Igual tem até aquele hino lá que as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Tipo, só por causa desses 10 mil milhares, destaque maior, Saul ficou com inveja de Davi e virou um pé de guerra. Aí a partir daí quis matar Davi. A partir daí mandava matar Davi. E Davi ali comendo na mesma mesa, bebendo no mesmo copo. Gente, convivendo com o cara, convivendo com o homem, de noite e dia. Ai, Jesus amado. Essa palavra também tá falando comigo. Gente, tem ambientes que tem gente que não gosta de tu. Como você vai querer que faça... Ah, não, vai ter que me engolir. Ah, não, fulano vai ter que me engolir. Porque assim, eu não vou sair daqui. Não sai daí não, bênção, que você morre. Eu não tô falando só do físico, tá bom? Tem gente que tá achando, é melhor morrer mesmo. A vida não tá com nada. Eu não tô falando só de morrer físico não, filha de Deus. Eu tô falando de morrer tudo que você imaginar de bom em você. O seu psicológico vai pro 0. Seu emocional, se tá 10, vai pro 0.
É isso mesmo, Alice. Eu converso isso com o Daniel direto, né? Alguém pra namorar hoje, elas têm que estar no mesmo propósito. Porque se não tiver no mesmo propósito, vai ser julgo desigual, como diz a Bíblia. Aí, gente, voltando aqui. O ambiente de Davi era o seguinte. O sogro queria matar ele. O sogro queria matar Davi. A mulher não respeitava Davi, que é a... esqueci o nome dela. Se alguém lembrar aí, a mulher de Davi. Jesus, me ajuda a lembrar o nome dessa mulher. Abigail? É Abigail, gente? Eu não sei. Não sei não, se é Abigail não. A mulher não respeita... É Abigail, né? Hoje tem alguém que conhece muito Bíblia aí, né? Glória a Deus por isso. Aí, gente... Abigail não respeitava Davi de jeito nenhum. Davi pra ela era só um cara que o pai escolheu. Quem sabe era mesmo, né? Porque todo mundo só nota Davi. Mas também não presta atenção na história. Que o homem falou que o homem que matasse o gigante, ele ofereceu a filha dele como recompensa. E algumas outras coisas aí, né? A mais. Tipo, não cobrar o imposto da casa, não cobrar essas coisas aí que o povo prega, né? Ai, gente, em nome de Jesus Cristo. Mas alguém tinha perguntado a Abigail se queria Davi. Saul perguntou, né, que era o pai dela. Ô filha, você tá querendo Davi mesmo? Não. Falou que qualquer cara, podia ser até o pior dos piores. Ainda bem que Davi era um homem bom, né? Podia ser o pior dos piores. O pai ia dar a filha dele lá pra casar, sei lá. Infelizmente, ultimamente, né, tem acabado muito isso, mas é uma das culturas do povo do interior isso. A filha casar com o homem trabalhador, que o pai gostou, que a mãe gostou. E a menina, se não tiver gostado do cara, é que se lasque. Mas tem que casar. Era assim. Mudou muito, graças a Deus, né? Os pais estão abrindo a mente, as mães estão abrindo a mente. Hoje tu é baderna demais, né? Eu já falo aqui direto. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. O que mais acontece hoje nos pais é isso. Os pais, minha filha é livre pra tudo. Meu filho é livre pra tudo. Ok, mas e a regra também? E o puxão de orelha também? E falar assim, não filho, isso aqui você não vai fazer, isso aqui você não pode fazer. Hoje não tem isso, né? Hoje um menino pode dormir, menina aí de 10 anos pode dormir na casa do amigo, voltar no outro dia, ir pra festa, a menina ficar até madrugada fora. Aí depois que morre, ai meu Deus, eu não imaginava não, né? Fica aí, não sabe nem as amizades que a pessoa tá andando. Hoje os pais tá assim, liberal demais, né? Que virou libertinagem, que é diferente, totalmente diferente de liberdade pra libertinagem, gente. Mas Davi tinha um convívio, ó, pra você ver, o sogro queria matar. Abigail, a mulher dele, não respeitava ele de jeito nenhum. Prova disso é quando ela não foge junto com ele. Qual mulher que não fugiria junto com seu marido? O povo querendo matar Davi ali, a única coisa que ela faz é esconder, né? Que Davi tava ali junto com ela, coloca as estátuas, gente. Ela tinha um ídolo muito grande, né? Com coisa de estátua, de coisa de fundição de homem. Coloca as estátuas ali entre meio ela, né? Finge que Davi tá ali. E ajuda Davi a fugir, né? Pela janela. Mas qual mulher em sã consciência se ama verdadeiramente o marido não tinha fugido com o homem? Cabeça, gente. Se gostar de verdade... Não, meu amor, você vai, eu vou também. Não, meu querido, você tá indo? Eu também tô indo contigo. Eu não tô contigo só no palácio, não. Eu tô contigo também lá no meio dos matos, no meio sei lá onde você estiver indo. Mas eu vou também. Por quê? Porque ama. Aí, a mulher não foi, não. Deixou o Davi ir sozinho. Ai, gente, é cada trem, viu? O que mais?
igual lá, o Jonathan, né? Era amigo de Davi, só que era uma amizade também muito íntima. Tipo, tem gente aí até misturando, né? Que os dois tinham casa. Tá repreendido em nome de Jesus. Isso a Bíblia não prova isso. Só que a amizade deles era um pouco doentia, né? Por que, Ana? Porque tudo que é demais, Deus não agrada. Tudo que te toma muito tempo, Deus não agrada. Você tá entendendo? Por isso que a gente tem que colocar freios. Eu não tô falando, gente, que algumas amizades com você não possa ter mais intimidade, né? Você confiar mais, aquele amigo que você confia mais, aquela amiga que você confia mais. Mas tudo você tem que ter moderação. A Bíblia fala, né? Tudo com ordem e decência. Não é só na questão de culto. Isso é tudo na vida. Isso é de vida. De vida. Então tem gente que mistura tudo ali e fala que não, que Davi tava entrelelê com o cara. Usa isso aí pra falar que tem homem com homem. Tá repreendido em nome de Jesus. Isso não tá na Bíblia. Isso não é bíblico. A amizade deles podia ter algo muito exagerado, sim. Mas não tem lá que eles tinham caso, não. Não tem isso na Bíblia. Só que toda a estrutura familiar ali, Saul, Abigail, Jonathan, todos esses três, né, que a Bíblia só relata 3 ali, tinha amizades com Davi de forma ruim. Um era demais. Tudo demais estraga. Eu já tive amiga, assim, de confiar demais, gente. E ela me abandonar no dia, na hora que eu mais preciso. Por isso que você tem que tomar cuidado. Talvez você coloca tanta intimidade, tanta confiança numa pessoa só. E que se ela pisar na bola contigo, ou ele pisar na bola contigo, seu amigo, sua amiga, você vai falar assim: não, que isso? É perigoso você largar até Deus. Você fica até com a fé assim, mais ou menos. Quantas pessoas larga Jesus porque falar, não, fulano falou mal de mim. E olha que nem amigo. Mas a maioria de crentes, se você for conversar, sentar pra conversar, falar, não, eu confiava no pastor que eu tinha e ele me traiu. Não, eu confiava no irmão, na irmã que eu tinha lá na igreja e ela traiu e eu. Às vezes não é só de relacionamento, gente, é de amizade. Que tinha admiração, respeito mútuo, né? E às vezes sai da igreja por causa disso. Então tem que tomar muito cuidado. Tá lá em 1 Samuel 18 de Vera. Aí, gente, continuando. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Versículo 12 e 13 para finalizar. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. É outra parte aqui também, viu, gente? Sei que o Senhor sustentará ou manterá, né, a causa do oprimido e o direito do necessitado. Verso 13. Assim os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na sua presença. E eu já expliquei o que é justos na Bíblia, né? Tem gente que fica falando assim, vocês é justos de quê? Justo de quê? Nós não é justos por causa das obras, filhos ou filha de Deus. Nós é justo porque nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, pela fé. Pela fé que ele morreu na cruz para nos salvar. Pela fé que ele derramou teu sangue puro para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Igual a Bíblia fala, né? Que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores ao arrependimento. Então, como eu me torno justa? Como você aí, filho de Deus que está aí do outro lado e filha de Deus se torna justo e justa? Por meio da fé. Por meio de crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Por meio de você crer que Jesus derramou teu sangue puro naquela cruz do Calvário para te perdoar os seus pecados. É isso. Te torna justo. Então a Bíblia está falando, ó, sei que o Senhor
sustentará ou manterá, né, a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aqui chegou o fim do Salmo 140, gente. Foi uma bênção, né? Deus é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha os ambientes que você tem andado. Olha as amizades que você tem andado. Gente, essa palavra também tá falando comigo. Antes dela falar contigo, ela fala principalmente comigo. Você sabia que muitas vezes eu não faço nem plano de fazer live? Eu entro assim do nada. E hoje de manhã eu falei, não tem nada pra fazer mesmo, quer ver? Eu vou caçar um trem agora pra me fazer. Eu vou fazer uma live e vou ler Bíblia, porque se junto com o povo. Em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus. Se você vê que você tá namorando alguém 2 anos, 3 anos, 4 anos e nunca falou de casamento, sai fora. Ou quando fala de casamento, é um pé de guerra, é uma enrolação, é uma brigaiada, sai fora. Não é de Deus. Ou se você tá numa amizade, essa amizade, muitas das vezes, te toma muito tempo. Tempo que eu falo, gente, não é só na internet, ok? Eu tô falando de tempo. Tudo tem que estar a pessoa no meio. Davi e João tá tipo assim, tudo tinha que estar no meio, misturado. Não, gente. Amizade é bom demais, é bom passar junto com as pessoas que você gosta, amigos, amigas verdadeiras. Mas você também tem que ter momentos sozinho. Você também tem que ter momentos sozinha, filha. Porque se você colocar sua dependência demais em alguém, essa pessoa toma o lugar de Deus na sua vida. Você precisa enfrentar certas situações na sua vida sozinho. Você precisa enfrentar certas situações na sua vida sozinha. Eu não tô falando que muitas das vezes você vai ter que desabafar com alguém, porque às vezes você tá enfrentando sozinha demais, que aí é outra coisa também ruim. Que tem gente que gosta de enfrentar tudo sozinho. Você já viu gente falando assim: amizade pra quê? Bobajada. Relacionamento pra quê? Besteirada disso. Eu não tô mexendo com isso mais não. O que tem a gente ficar sozinho? Tem gente que fala assim que ama ficar sozinho. Não, filho, tudo demais também é ruim. Não é um conselho pra você ficar só sozinho ou sozinha. É um conselho pra você olhar que você não tá colocando amizade demais na frente de Deus. Ou namoros, né? Pessoas, relacionamentos na frente de Deus. Porque, gente, namoro, né? Igual o Daniel tá falando aí, ó, namoro sem propósito, infelizmente não dá certo com a gente, como a gente já conversou, né, minha amiga? Sim. O Daniel é meu amigo, gente, e a gente conversa muito sobre isso. Porque, infelizmente, o que mais a gente vê hoje, gente que tá num relacionamento errado, depois que termina, depois que larga, né? Culpa a Deus. Fica com a fé balanceada, com a fé meio que... Sabe? Tem uns que largam até Jesus. Tem uns que falam, não vou mexer com Jesus mais não mexo com esse negócio de crente mais não, porque eu namorei sério e a fulana não me quis. Eu já conversei com amigos meus assim. Eu tenho colegas assim que já falou assim: não, Ana, eu não vou mexer com negócio de igreja mais não, porque eu namorei a menina lá, a menina tava firme, tá até em altar e não quis nada comigo, fez hora com a minha cara. E o pastor não fez nada, o pastor tá até colocando ela no altar ainda, não vou mexer com nada não. O que Jesus tem a ver com isso? Que o pastor não presta atenção nos membros? E pastor também, eu acho que não tem que ficar prestando atenção demais na vida de membro, porque os membros também tem que saber andar sozinho. Pastor tem que cuidar das pessoas, gente, em determinadas coisas, principalmente em coisas espirituais, mas coisas pessoais da vida, impossível que um homem adulto, uma mulher adulta não vai saber resolver. Aí a culpa é do pastor, que a pessoa caiu em pecado, a culpa é da pessoa mesmo. Eu sei, Wallace, muita gente fala isso, né?
que primeiramente começa com oração. Mas eu te digo, oração é estilo de vida. Eu também não tinha esse entendimento, Alice. Oração, você ora todo dia. Oração, você tem que orar por qualquer coisa que você for fazer na vida. Tem gente que não ora até, às vezes, até quando for fazer um negócio. Oração é estilo de vida. Se tá namorando, vai orar também, mas não começa pela oração. O namoro começa, né? O relacionamento para dar ali um namoro, um noivado, um casamento, começa pela amizade. Tem que ser pela amizade, porque a oração é estilo de vida. Oração, você vai orar por tudo que você for fazer na vida, que você estiver passando na vida. Isso é estilo de vida. Oração é estilo de vida de crente. Pode ser, não pode ser pro mundo, né? Mas na vida do crente é estilo de vida. Oração é mandamento. Oração é cumprimento da palavra. Sem oração não tem vitória. Sem oração não tem relacionamento com Deus. Sem oração, como é que vai fazer? Não tem nada. Mas um relacionamento começa com amizade. Tem gente que tá todo dia beijando na boca, igual eu falo aqui direto. Todo dia. No relacionamento. Namorando, né? Chega no noivado também, quase que uns que já vai até pra cama, infelizmente. Aí, depois casa, não dá certo e culpa a Deus. Gente, eu fico pensando assim, como que alguém já lascou tudo que... já fez tudo errado. Ó, começou beijando na boca, foi pro noivado e já foi pra cama. Pra não ficar falando esse trem muito aberto aqui, pra live não cair, que senão ela cai. E aí, culpa a Deus depois. Como que isso vai dar certo? Aí fala, não, a carne é fraca, eu tava muito sentimental, eu tava muito carente, a mulher também fala, né? Só daí dá pra ver que a pessoa não arrependeu. Só daí dá pra ver que a pessoa tá com justificativa com Deus. Arrependimento tem que ser sincero. E arrependimento vem principalmente de confessar. Tem que perceber que errou. Se você muitas das vezes confessa, mas dentro de você acha que não errou, não adianta não. Não vai produzir em você e em ninguém, em mim, nem ninguém, frutos dignos de arrependimento, que é onde vem a misericórdia de Deus. É verdade, Wallace, tudo que começa errado termina errado. Só que eu vou consertar essa frase pra você. Tem coisas que começam certo, só que termina errado. Por causa do tempo. Tem gente que não consegue viver o período do tempo. Tem gente que começa bem, conversando com a pessoa, conhecendo, já conhece há muitos anos. Às vezes nem beija na boca, nem fica fazendo essas coisas aí que o mundo faz, né? Ficar só agarrando o outro. Mas, ao determinado tempo, vai deixando a carnalidade falar mais alto. Vai deixando o emocionalismo falar mais alto. Ah, não, vou casar depressa. O tal do casar depressa, casar em 3 meses, 5 meses, 6 meses. Eu sei que algumas igrejas ensinam isso. Tem que casar rápido mesmo, pra não cair em pecado. Gente, se você, homem de Deus que tá aqui, se você, mulher de Deus que tá aqui, não consegue controlar a sua carnalidade, você acha que dentro do casamento você vai conseguir controlar? Ah, eu vou conseguir controlar, Ana, porque agora eu vou ter mulher, né? Ah, Ana, eu vou conseguir controlar, porque agora tem homem. Você tá achando que o diabo brinca de ser diabo? Você tá achando que o diabo também não trabalha no tempo? Você tá achando que o diabo não olha aonde a gente é fraco? Aonde a gente é fraca? Claro que ele olha. Eu fico de cara com esses jovens hoje, meninas de Deus, meninos de Deus, né? Rapazes, moças de Deus, que não conseguem controlar a sua sexualidade, não conseguem controlar os seus impulsos, não conseguem controlar o seu coração, o seu emocional. Tô vendo aí meu amigo também, né? O Jonathan, violonista. É uma benção, toca violão, né? Faz a live ali. Tem a esposa dele que ajuda ele lá, né? Claro que é por trás das câmeras, né? Que ela não gosta de aparecer. Mas é uma benção, gente. Toca muito bem, louva muito bem. Deus usa muito ele.
Então, gente, voltando aqui pro assunto que nós tá falando, nós quase terminando a live. O povo começa a namorar errado, vai pro noivado errando, às vezes até faz coisas que não pode antes do casamento, né? Que a Bíblia condena isso. Aí casa, depois de um ano, tô querendo largar essa mulher, que eu não aguento mais ela. Aí depois de um ano, não tô aguentando. Você vê aí casos na internet aí, público, né? Pode até falar, porque tá nas caras aí da internet. Pessoas que casou aí, com 3 meses largou. Por causa de quê? Porque você vai vaiar, a pessoa casou com 6 meses, 3 meses. Gente, isso não é bíblico, não. Casar rápido, isso não é bíblico. Tem gente pegando a história de Rebeca. Tem gente pegando a história lá de Jacó, né? Gente, compara Rebeca. Compara Jacó com esse povo de hoje. Nós estamos numa geração, filha de Deus, que tá todo mundo perdido. Se Deus não tiver misericórdia de alguns, que são poucos, você não vai conseguir escolher alguém séria não. É muito raro, às vezes até dentro da igreja. Tem gente que acha, não, só porque a pessoa é crente, ela é perfeita. Ah, quem dera se fosse assim. Quem dera se na igreja, né? O povo crente de hoje em dia fosse tudo de Deus, fosse tudo maravilha, fosse tudo algo bom, mas não é. Preguei isso aqui ontem, Daniel tava aí, pode afirmar comigo, que ultimamente existe gente, né, que parece ovelha, mas é lobo. E isso tanto para mulher, tanto para homem. Parece que é homem de Deus, mas você vai ver, é o Acabe, filha. Gosta de outras coisas que não é de Deus. Quando você vai ver, filho, essa mulher parece Rebeca, mas no final lá ela se torna uma Jezabel. Que não é só da parte da sensualidade. Tem gente que fala, mulher Jezabel por causa da sensualidade do meu filho. Tem umas aí que se comportam tão bem. Aparentemente, o espírito de Jezabel não é só para sensualidade, filho. Espírito de Jezabel é a mulher prepotente. É a mulher que quer passar na frente do homem. É a mulher que quer autoridade. Você pode olhar lá a história de Acabe, né, com a Jezabel. Jezabel que mandava. É Jezabel que estava à frente. É Jezabel que mandava matar. E ele vivia pro mandado dela, não tava nem aí com nada. Era um cara que não sabia ter opinião própria. Era um cara que não sabia ter opinião assim, firme. Falar, não, mulher, aqui é eu que sou rei. Passa por cima de mim, não. Pode até conversar comigo, mas não passa por cima de mim, não. Aí hoje em dia, o que mais tem na igreja é mulher desse jeito. Ô, Jesus, eu posso falar porque eu sou mulher. Mas o que mais tem hoje em dia é mulher que gosta de mandar no homem, que não deixa o homem fazer nada. Eu não tô falando só de não jogar bola, não. Eu tô falando de tudo na vida. O cara não pode respirar. Você tá respirando muito feio. Sério, gente, tem isso, infelizmente. O cara não pode vestir o que ele gosta. A mulher quer mudar ele todo. Igual tem gente que conhece um agroboy que fala, né? Sei lá, um cara que gosta de coisa de cowboy, gosta de coisa de roça, né? Gosta de calça com fivela, chapéu e tal. Ele tem esse estilo. Mas ela quer vestir ele um terno aí, né? Quer colocar ele um mocassim. Nunca vai dar certo. O cara não vai gostar daquilo. Isso não é o estilo dele. Isso não é dele. Ele pode até vestir, mas ele vai ficar sentindo desconfortável com aquilo. E tá cheio de gente assim hoje. E eu vou falar também, tem homem também querendo mudar a mulher. A mulher às vezes gosta de roupa mais florida. Igual eu já vi filhos querendo mudar as roupas das mães. A mãe gosta de coisa mais florida, coisa mais de florzinha, coisa mais assim de menininha mesmo, né? Aí o filho quer mudar a mãe, mandar a mãe vestir preto, né? Essas coisas cor neutras.
só azul, azul, só, tipo, só o preto, preto, né? Só o rosa, rosa. Tipo assim, aquelas cor neutras, sem ter... gente, vocês entenderam. Mas isso também acontece muito com homens, com mulheres também, que às vezes a mulher gosta de coisa mais tchan, né? Aquela mulher mais esplanfatosa, gosta de flores na cabeça, igual eu, pelo menos. Gente, a gente muda. Todo ser humano tá mudando. Ninguém vai ficar igual roupas que eu vestia adolescente e não visto agora que eu tô adulta. Roupas que eu vestia criança, eu não vestia quando eu era adolescente. A gente muda, isso é normal. Só que aí tem mulher, né, que tem a sua personalidade. Ela gosta de laços, igual eu já gostei muito de laço. Não sou contra ninguém que gosta de laços. Gosta de flores na cabeça, gosta de coisas assim mais tchan, né? Aí o cara idealizou uma mulher que ele quer uma mulher que talvez não usa nada, né? Que só fica assim, só com o cabelo assim, normal, sem nada, igual tá aqui, sem nada. Essa florzinha que tá aqui, isso é filtro, né? Não tem nada aqui. Aí, bom, tem gente que não gosta disso. Ah, essa mulher tá parecendo menina. O que você tá arrumando, mulher? Você tá muito esquisita. Uai, gente, tá esquisita por causa de quê, será? Tá esquisita pros seus olhos, mas pra alguns homens que gostam, vai falar, nossa, que mulher bonita, gente. Mas alguns não vai gostar mesmo, não, ué. Você tem que ver seu gosto. Amizade é pra isso. Quando você tá namorando, é pra você ver o estilo da pessoa, o jeito da pessoa. Ninguém conhece ninguém beijando a boca. A gente conhece a pessoa conversando, convivendo com ele, indo tomar um chá, um café, indo almoçar junto, indo na casa da pessoa, né? Igual vai ali visitar, conhecer a família. É assim que você conhece a pessoa. Batendo papo, conversando. Olha, o que você gosta, fulano? Nossa, o que te agrada? O que você pensa daqui a uns 10 anos? Gente, isso é bater papo. Tem gente que não sabe nem o que quer daqui a uns 5 anos. A gente não tem esse futuro. Não tem futuro pra vida. Não tem. Ah, Ana, mas é pecado ficar pensando no futuro. Filho, pensar é uma coisa. Ficar em crise, querendo viver aquilo, é outra. Ter uma perspectiva. Ok, pronto. Se dá certo, amém. Mas se não dá certo também, amém também. Só que todo mundo tem que ter foco. Todo mundo tem que ter um propósito de vida. Aí hoje em dia, o que mais acontece com as mulheres que frustram, né, dentro das igrejas, é que elas namoram com meninos. Meninos que não têm perspectiva nenhuma da vida. Meninos que não sabem como é que quer que tá daqui a 10 anos. Pessoa que muitas das vezes tá com 30 anos já, mas vive como menino. O que é isso, Ana? Viver como menino? Viver assim, gente. Viver por viver, sabe? Viver assim, pra comer, beber, dormir, acordar e pronto. Ficar ali só no ambiente, às vezes o cara mora até junto com a mãe ainda. Nada contra quem mora junto com a mãe, só que você tem que ter perspectiva de mudar daqui uns 10 anos. Ninguém vai ficar morando com a mãe pra sempre. Tem homem que tá aí morando com a mãe até 40, 50 anos. Gente! Ah, Ana, mas é porque eu preciso cuidar da minha mãe. Ok, mas aí quer casar, quer levar a mulher pra lá? Eu acho isso errado, gente. Isso é meu pensamento. Eu acho isso muito errado. O cara que muitas das vezes quer casar e falar assim, não, eu vou casar com essa mulher, mas eu vou fazer planos o seguinte. Ela vai ter que vir morar comigo e com a minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe é a sua mãe. Não é a mãe da sua esposa. Aí tem... Eu vou voltar agora, porque tem gente achando aqui que não é apegada à mãe. Tem mulher também que é apegadíssima à mãe. Não larga a mãe pra nada. A mãe dela, pra ela é tudo. A mãe dela tem que fazer tudo pra ela, não. Isso também tá errado. Mulher de Deus que tá aqui. Em nome de Jesus Cristo. Você precisa entender que depois você tá batendo ali os seus 30 e tralalá. Você tem que ter sua casa. Você tem que ter sua vida. Porque aí você pode fazer o que você gosta. Você pode fazer o que você quiser. Que ela não vai ficar tendo que falar. Porque se a mãe fala com o cara ou com a menina, né?
com a filha, com o filho. Eles têm todo o direito, a casa é deles. Eu já convivi, gente, em casa de tanta gente assim, né? Por ter perdido a minha mãe aos 15 anos de idade. E cada casa que eu vivi, com ambiente diferente, tinha uma regra. Alguns levantavam muito cedo, alguns já tinham um horário assim mais, tipo, lá para 7, 8 horas. Alguns já não tinha nem horário, deitava a hora que dava, acordava a hora que dava. Então, cada ambiente que você tá, você tem que adaptar. Porque os ambientes influenciam, não é? Pronto, influencia mesmo. Só que tem gente que eles não entendem isso aqui que eu tô falando. Eles acham isso aqui é bobajada. O que tem? Tem que morar com a mãe mesmo. A mãe é a única que me entende. Mas quer casar? Então por que tem esse pensamento de casar? E fica culpando a Deus que não tá casada é porque não tem mulher que presta. Mulher que presta. Eu fico eu achando engraçado. Tem homem falar que tem mulher que não presta, mas quando para pra conversar com ele, vai ver que quem não presta é ele. Por que você tá falando isso, Ana? Porque é isso que eu tô falando. Porque Deus tá mandando falar, eu falo mesmo, rasgado. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, nada contra quem mora com a mãe, ok? Eu quero te dizer isso. Ah, é porque você não tem mãe. Não, filho de Deus. Se eu tivesse a minha mãe... Sabe qual era o meu desejo que eu tinha antes da minha mãe falecer? Porque minha mãe era muito pobre. Minha família era muito pobre, não tinha nada. Eu já contei aqui vocês o meu caso do meu pai, que meu pai era alcoólatra. O meu objetivo, quando eu crescesse, que eu formasse e pudesse dar as condições melhores à minha mãe, eu queria comprar uma casa para minha mãe. Esse era o meu objetivo. Minha mãe já faleceu, né? Já há mais de 10, 12 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Hoje eu já tô com 27. Então, tem muitos anos já isso. Mas é só pra vocês entenderem. Tem gente que não tá nem aí. Vive nas custas da mãe. A filha também vive nas custas da mãe. Não paga nada pra mãe, não faz nada pra mãe. E quer que a mãe vive fazendo tudo pra ela. E a mãe não pode falar um A. Porque se falar um A, meu filho, a casa cai. Você não presta, você não vale nada. Começa a querer xingar, bater o pé. Não, isso tá errado. Isso tá errado, sabe por causa de quê? Porque chega um tempo que quem tem que cuidar das mães é a gente, filhos. E isso é mandamento. Honrar o teu pai e tua mãe. Não é só na questão de obedecer, não. Não é na questão de obedecer, não. Você obedece sua mãe até seus 18 anos. Ou até você estiver morando junto com ela. Porque ela tem autoridade de mandar ali porque a casa é dela. Pronto. Ou o pai também pode mandar porque a casa é dele. Mas honrar pai e mãe é quando chega na velhice, que eles não estão conseguindo mais comer, que eles não estão conseguindo mais vestir uma roupa, que eles estão passando por problemas de saúde sério, que eles estão acamados. É isso que é honrar pai e mãe, é cuidar deles na velhice. E em nome de Jesus, se você é homem de Deus que está aqui, que pensa em casar, tem uma mulher, né, uma família, e você ainda mora com sua mãe, e você não tem perspectiva nenhuma de morar sozinho, de ter uma casa, de ter uma moradia, sinto muito te dizer isso. Não pense em casar agora, porque você não está preparado. Mulher de Deus que está aqui também, que é muito apegada à mãe, ao pai. Se você não tem objetivo de vida, de morar sozinha, de viver sua vida. Ana, eu quero morar com meus pais até o dia que eu casar. Ok, tudo bem. Mas se você não tem um objetivo, muitas das vezes, de largar sua mãe, quer que o marido vive com ela lá, com sua mãe lá, sinto muito, você também não tá preparada pra casar, não. Porque casamento é 2 só. Não é 3, não é 4, não é 5, é 2 pessoas. Agora a Bíblia diz lá no livro de Gênesis: e o homem se unirá à sua mulher, e os 2 se tornará um só. Tem gente que acha que isso é só na questão da relação sexual, não é não. É de cuidar da vida do outro. Porque quando Deus chama Abraão, fala com ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo. É tipo isso, sai do meio da tua família aí, porque agora você vai ter família. Qual é a sua família? Sua mulher. Cuida dela, guarda ela aí, mas para de vacaiar aquela. É tipo isso que Deus estava falando lá. Então, gente, o meu conselho pra você aqui, que é casado e tá morando junto com os sogros, né?
Faz um seu esforço aí. Busca em Deus, faz algo, sai dessa mornidão, dessa vida ruim aí, mas faz uma coisa pra você sair, pra você morar junto com sua mulher sozinho e com seus filhos, se você já tiver filho aí. Mas não fica no meio dessa bagunça não, essas misturadas não vai dar certo não. Não vai dar certo porque não dá certo, porque senão é bíblico, ok? E você também, mulher de Deus, que é muito apegada à mãe, deixa eu te falar um negócio. Você precisa pegar seu marido. Você só apega a sua mãe quando ela estiver precisando. Quando ela estiver precisando de comer, aí você tem que dar na boca dela, que ela não tá aguentando mais eu comer. E eu sei que algumas mães também ficam fingindo, tá? Que tá doente só porque quer que o filho vai lá, porque é carente de filho. Carente. Sem brincadeira, tem gente carente. Tem mãe que é carente do filho. Tem mãe que é carente da filha. Pais também. Pai que é carente do filho. Pai que é carente da filha. Não, isso não é bíblico. Isso é maligno. Você não pode ter dependência de ninguém. Você tem que ter dependência de Deus. Deus tem que ser sua prioridade. Deus tem que ser seu tudo. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não esteja dependência de mãe. Não esteja dependência de pai. Porque isso não é bíblico. Ah, Ana, minha mãe é a única que me entende. Ah, Ana, meu pai é o único que me entende. Você tá mentindo aí, sabe por causa de quê? Que tem um também que te entende muito mais do que você pensa. Até mais do que seu pai e sua mãe. Que é Deus. E que não divide isso aí também, não. Ele não gosta disso aí, não. Isso pra ele é idolatria. Isso pra ele é como se estivesse colocando sua mãe e seu pai em sentimento maior do que ele. Maior do que pra ele. E ele não divide, é tudo por ele, pra ele, dele, são todas as coisas. Ah, Deus é carente? Não. Deus é tudo. E ele sabe que se a gente colocar nossa devoção em pessoa, nós vamos frustrar. Se nós colocar nosso sentimento na mãe, no pai, um dia nós vamos perder eles e a gente vai ficar perdido também. Que a gente fala, nossa, agora faleceu, o que eu vou fazer da minha vida? Agora minha vida acabou. Agora eu não tenho mais nada. Porque ele sabe que um dia vai perecer, mas ele não perece. Deus não perece. Por isso você tem que colocar sua necessidade nele. Ele pode suprir sua necessidade. Sua mãe não, porque um dia vai partir. Seu pai não, porque um dia vai partir. Até você que vai partir um dia. Como é que você pode achar que você é tudo? Não. Deus é tudo. Por isso que ele não divide a glória dele com ninguém. Porque o poder está nas mãos dele. O poder está sobre ele. Ele pode fazer algo por nós que ninguém mais pode, nem nós mesmos podemos por nós mesmos. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Desde já eu quero agradecer, viu? Ao Daniel, ao irmão aí também que tava aí, eu acho que já saiu, né? Mas é isso aí, gente. Quero agradecer a todos, viu? Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar muito, que o Senhor venha te dar muito entendimento da palavra. Que você venha buscar conhecimento da parte de Deus, não só bíblico, mas também cursos, né? Gente, sabe por causa de que às vezes eu falo isso aqui? Eu não falo isso aqui porque surgiu da minha mente. Eu falo isso aqui porque eu já estudei. Eu falo isso aqui porque eu já sofri muito na minha vida também. E já fui muito carente de gente. Carente de pai, carente de mãe. Tinha meus sentimentos aflorados com gente. E agora eu já não tenho isso mais. Meus sentimentos estão aflorados com Deus. A única coisa que eu tenho mais medo de perder é a presença de Deus. Deus eu tenho medo de perder na vida. Agora qualquer outra coisa, pessoas não. Não. Mas, gente, isso aí não foi assim, ó. Não foi construído assim, ó. Estalaco de dedo. Oh, glória. Aleluia. Não. Foi a base de muito choro. A base de muita decepção. De muita frustração na vida. De muita coisa que você nem imagina, filho. De muitas perdas. De muitas renúncias. De muitas traições. Pessoas me traíram. Pessoas me decepcionaram. Perdas, né? Igual eu perdi minha mãe 15 anos de idade. Igual eu não tive minha família pra me ajudar, me apoiar com 16 anos de idade. Então, gente, foi muitas coisas. Muitas coisas que eu passei na vida pra estar nesse ponto agora de estar falando isso, de estar comunicando isso. E eu te indico
o curso da pastora Sara Shiva, que fala sobre relacionamentos. Ela ensina você, mulher, o tempo de antes de casar. Ela ensina você, homem, o tempo antes de casar. Como que você deve se portar. Você, mulher, como você deve se portar. Um curso, gente, não é barato, não. Mas é algo assim que não é jogado fora o seu dinheiro. Graças a Deus. É algo que você vai ter conhecimento. Conhecimento. Tá bom? Conhecimento. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ok? A verdade bíblica, a palavra de Deus, ela prova tudo, até em questão de relacionamento. Mas tem algumas coisas que você precisa aprender com gente que já passou também, que já viveu isso, pra você ter uma mente mais clara. Porque tem gente só lendo a Bíblia e não entende. Quem dera se o povo lesse Bíblia, né? Seria bom demais ler a Bíblia. Mas tem gente que tem preguiça, ou então vai ler lá e não vai entender, porque algumas partes ali são mistérios. Precisa do Espírito Santo para entender, né? Até você aí que não é crente, não é de Deus, não serve a Jesus, você pode também fazer esse curso. Esse curso vai te ajudar, vai te orientar, vai te tirar você da zona de conforto, vai te tirar de ficar só passando na mão de um, na mão de outro, né? Ficar com a vida frustrada, ninguém casa contigo. Você tá entendendo, gente? Em nome de Jesus. Amém? Daniel, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Te recompense em dobro o que você tem feito aí por mim, né? Sou muito grata a Deus pela sua vida. Vamos orar, gente? Vamos orar para nós estar finalizando essa live? Senhor, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada por esses momentos aqui, Deus, de oração, de Bíblia, de convivência, de conversas que edifica, de conselhos, de instruções, de direções para as pessoas. Deus, eu quero te glorificar por tudo. E creio, Pai, que o Senhor é bom, e creio que o Senhor é misericordioso, creio que o Senhor está voltando para levar a sua igreja, arrebatar a tua igreja. Ajuda o teu povo, Deus, a ter entendimento da palavra. Ajuda o teu povo a ter entendimento das escrituras. Ajuda o teu povo, Deus, a buscar mais do Senhor, mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda o teu povo a buscar conhecimento da parte do Senhor, Deus, nessa terra. Tantos homens sábios, tantas mulheres sábias, pessoas que passaram por coisas que alguns estão passando, pessoas que abriu a mente muito, Deus, por causa que o Senhor permitiu muitas das vezes o mal, mas que hoje o mal não domina ele e nem ela mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu povo venha ter vontade de ter conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento ajuda, conhecimento é bom. E a tua palavra diz, Pai, que o povo perece por falta de conhecimento, muitas das vezes da tua parte. Conhecimentos da parte de Deus, conhecimento da Bíblia, conhecimentos das Escrituras, conhecimento sobre Jesus, o caminho que é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ajuda, Deus, orienta o teu povo. A minha oração, Deus, nesse final dessa live, é que o povo venha entender a salvação eterna, que o povo venha ter anseio da salvação eterna, buscar a salvação eterna. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dizer, Pai, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir e que está voltando. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada, viu, pela assistência, né, aqui. Desde já eu quero agradecer a todos. Tchau pra vocês e até uma próxima live. Se der tudo certo, 3 horas estarei fazendo outra live aqui, tá bom? Mas aí nós vamos ver, né? Do que a gente vai falar, né? Tá bom? Mas quem me acompanha aqui mais tempo sabe que é a volta de Jesus. Mas se Deus me dá qualquer outro tema aqui de palavra também, que é palavra de Deus, ok? Você nunca vai entrar nessa live e não vai ouvir alguma palavra de Deus. Mas é isso aí, tá bom? Deus te abençoe. Se for de louvor também, né, Daniel? Nós poderemos fazer uma live de louvor, tá bom? Mas vamos deixar Deus trabalhar aí, tá bom? Tchau pra vocês, fique com Deus e até 3 horas da tarde, em nome de Jesus.